Olá, quinto. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Marcela tá bem, Helena tá bem. Nós estamos nos cuidando. Espero que vocês também, né? Bom, a partir de agora, tanto eu, quanto Marcela, quanto a Fabiana e o Marco, nós vamos enviar vídeos para vocês. Vídeos trazendo novos conteúdos, vídeos que nós vamos compartilhar leituras, vídeos de diversos conteúdos, né? A gente estava trabalhando bastante com fichas. Nessas fichas, era um exercício que a gente já tinha visto, né? Do início do ano até em março, que foi o nosso último dia, no dia 13. Agora nossas aulas serão assim, virtuais, né? É bom que a gente se vê um pouquinho, vocês me veem. E na nossa próxima plataforma também, que a escola está repensando, vai ter como a gente conversar. Então vai ser bem legal, espero eu, né? Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa. Antes da gente entrar em quarentena, na verdade entrar no isolamento social, nós estávamos vendo conjugação verbal, nós paramos no pretérito, vocês lembram? Nós chegamos a ver as 3 bases ano passado, né? Que é pretérito, que é o ontem na cabeça, o futuro, que é o amanhã na cabeça, e o presente, que é o agora na cabeça, né? Vocês lembram? Aí, nós vimos já esse ano, no 5º ano, nós vimos que esse pretérito, ele é um pretérito, que nós vimos ano passado o pretérito, ele é um pretérito perfeito, porque existe o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Esses pretéritos nós vimos em sala de aula, exercitamos, inclusive em fichas que eu mandei para vocês anteriormente. O que nós vamos ver agora é que o futuro também se divide. O futuro que nós vimos ano passado era o futuro do presente. O nome dele é futuro do presente. E que tem como dica aquele amanhã na cabeça, né? Amanhã eu comprarei, tu comprarás, ele comprará. Esse é o futuro do presente. O que nós vamos ver hoje é o futuro do pretérito. O que seria o futuro do pretérito? O futuro do pretérito seria algo que aconteceria, olha aí, o que aconteceria em função de uma outra situação. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu compraria um carro. Então, reparem, só se eu ganhasse na Mega Sena, eu compraria um carro. Se amanhã não chover, por exemplo, assim, se amanhã não chovesse, nós iríamos à praia. Esse exemplo tá um exemplo um pouco complicado, porque realmente a gente não tá podendo sair de casa, né? Mas a Marcela vai deixar para vocês a conjugação do eu, tu, ele, nós, vós, eles, com todas as pessoas, igual nós fazemos em sala de aula. Eu vou mostrar para vocês como se conjuga e prestem atenção que, diferente do pretérito imperfeito, ele não tem aquele problema, né, da terminação. Um CA vai, outro CIA. O que acontece? No futuro do pretérito, que é o que nós vamos ver agora, você precisa apenas se atentar ao ria. É claro que a vogal desinicial vai ser em função da conjugação do verbo. O que eu estou dizendo? Por exemplo, se o verbo for um verbo de primeira conjugação, aquele verbo que termina em ar, seria cantar, por exemplo. Ficaria eu cantaria, tu cantarias, repare o a, marcando a primeira conjugação. Se for um verbo de segunda conjugação, por exemplo, o verbo escrever,
Repare que seria eu escreveria, tu escreverias e assim vai. O é marcando a segunda conjugação. E se fosse um verbo de terceira conjugação, como por exemplo o verbo subir, seria eu subiria, tu subirias, repare, iria. É o i marcando a terceira conjugação. Então, as terminações, como dica, seriam aria, eria, iria. Eu vou mostrar para vocês como que esse verbo fica conjugado. Mas seria dessa forma, tá? Nós vamos ver também a aplicação na frase. Eu separei para vocês como que se aplica o verbo no futuro do pretérito na frase. Na ficha que eu vou enviar para vocês, que vocês vão fazer exercícios relacionados ao futuro do pretérito, também vai estar lá o exemplo, tanto de primeira conjugação, quanto de segunda conjugação e terceira conjugação, tá bem? Com o futuro do pretérito, a gente fecha a conjugação verbal. Então, com o futuro do pretérito, já com vocês exercitando, entendendo o futuro do pretérito, a gente fecha os 6 tempos verbais. A gente fecha presente, que não existe, não divide com outra, só o presente mesmo. O pretérito perfeito, que nós já vimos. O pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito. O futuro, que é o futuro do presente. E esse agora, que é o futuro do pretérito. São os 6, ok? Que depois nós vamos passar para outra etapa sobre os verbos, uma outra parte do estudo dos verbos, perfeito? Espero que vocês tenham entendido, tá bem? Mas a Marcela vai colocar os exemplos agora da conjugação e também da aplicação na frase, e na ficha também vão ter outros exemplos. Tenho certeza que vocês vão conseguir e vão entender que agora, futuro do pretérito, vão relembrar daquela questão da finalização, que é o ria. Compraria, sobraria, faria, iria. Entendido? Tá bom? Vou colocar para vocês agora os exemplos. Então, turma, conforme a Marcela falou para vocês, olha aqui, ó. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, repare o acento agudo no i, vós cantarias, a voz é um pouquinho mais chato, e eles cantariam, repare. Na ficha, nós vamos trabalhar tanto com primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Aqui eu coloquei um exemplo apenas de primeira conjugação, mas seria essa conjugação verbal nos 6 pronomes pessoais, ok? Tanto primeira, segunda e terceira pessoa do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. No caso, eu, tu, ele são pessoas do singular. Nós, vós, eles são pessoas do plural. Lembram disso? Então, aqui está o exemplo. E agora eu vou mostrar para vocês o exemplo desses verbos no futuro do pretérito aplicados nas frases, tá bom? Bem, agora, turma, a aplicação nas frases. A primeira frase, acompanha comigo. Eu iria à festa se houvesse lembrado. Lembra que eu falei para vocês que o verbo no futuro do pretérito é aplicado em condição de uma outra situação. Então, nessa frase aqui, nessa primeira, eu iria à festa se houvesse lembrado. Ou seja, só se houvesse lembrado, eu iria à festa. É uma coisa que aconteceria se eu houvesse lembrado. Na segunda frase, nós temos Marta faria um bolo de aniversário para Rodrigo se tivesse tempo. Então, esse bolo seria feito só se Marta tivesse tempo. Na terceira frase, Luísa compraria uma casa nova se estivesse trabalhando. E na quarta frase e última, Marcos estudaria português se soubesse espanhol. Repare que os verbos no futuro do pretérito estão em vermelho.
iria, faria, compraria, estudaria. São os verbos, né, no futuro do pretérito. Repare a terminação. Eu iria, Marta faria, Luísa compraria e Marcos estudaria. Na primeira frase, nós temos o verbo iria, que é o verbo que tem como infinitivo o verbo ir, que é um verbo de terceira conjugação. Na segunda, nós temos o verbo faria, que no infinitivo é o verbo fazer, que é um verbo de segunda conjugação. Na terceira e na última frase, nós temos o verbo compraria e o verbo estudaria. Compraria, infinitivo, comprar. Estudaria, o infinitivo, estudar. Tanto comprar quanto estudar são verbos de primeira conjugação. Reparem as frases, reparem a aplicação do futuro do pretérito nas frases, para que vocês possam fazer os exercícios de maneira mais fácil, tá bom? Tenho certeza que vocês entenderam, tá? E agora, depois dessa aplicação nas frases, vocês passem para os exercícios das fichas que já estão aí com vocês, tá bem? Bom, turma, seria isso, né, por hoje. Hoje, Marcelo reservou para vocês, eu reservei para vocês o futuro do pretérito, tá bem? Então, depois de vocês verem a conjugação nos 6 pronomes pessoais, a aplicação na frase, vocês vão ver exemplos agora nas fichas, e aí vocês vão fazer as fichas, os exercícios, né, das fichas, acredito eu, com mais facilidade, tá bem? Por hoje, então, é só. Nós ficamos por aqui. Um grande beijo para vocês. Marcela tá com muita saudade. Espero que isso passe logo. Se Deus quiser, daqui a pouco passa e a gente se encontra na nossa rotina normal dentro de sala de aula, tá bem? Tchau, tchau. Até a próxima.